Fala, fiel torcida. Aqui quem fala sou eu, no Giro do Timão hoje, e hoje eu preciso te trazer uma informação importante, pesada e cheia de bastidor, porque o que aconteceu nos últimos dias envolve respeito esportivo, equilíbrio competitivo e, acima de tudo, o peso institucional do Corinthians dentro do futebol brasileiro. O fato principal é claro e precisa ser dito sem rodeios, a CBF cedeu à pressão do Corinthians e alterou a data da estreia do time no Campeonato Brasileiro antes da decisão da Supercopa Rei contra o Flamengo. E não foi favor. Foi bom senso. Vamos organizar esse cenário, porque ele explica muito do que está em jogo. A Supercopa Rei será disputada no dia 1º de fevereiro, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha. De um lado, o Flamengo, campeão brasileiro de 2025. Do outro, o Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Um jogo único, decisão direta, troféu em disputa e, detalhe nada pequeno, 12 milhões de reais de premiação para o campeão. Não é amistoso, não é jogo simbólico. É final, é título, é dinheiro e é projeto esportivo em jogo. O problema começou quando a tabela do Brasileirão colocou o Corinthians em desvantagem clara. O Timão estrearia no dia 29 de janeiro, enquanto o Flamengo jogaria no dia 28. Isso significava, na prática, um dia a menos de descanso, menos tempo de recuperação física, menos tempo de ajuste tático e mais risco de desgaste justamente antes de uma final nacional. Isso, para mim, é quebra de isonomia competitiva. E aqui entra um ponto que eu faço questão de destacar como torcedor, mas também como alguém que acompanha os bastidores do futebol há muito tempo. O Corinthians não fez escândalo, não foi para a mídia chorar, não tentou ganhar no grito. O clube sentou, conversou, argumentou tecnicamente e pressionou institucionalmente, como um gigante precisa fazer. Resultado? A CBF ouviu. A entidade acatou o pedido do Corinthians e alterou a data da partida contra o Bahia para o dia 28 de janeiro, no Vila Belmiro, Casa dos Santos. Ou seja, os dois finalistas da Supercopa agora jogam a primeira rodada do Brasileirão na mesma data, com o mesmo intervalo de descanso. Justiça esportiva básica. Nada além disso. O próprio Corinthians fez questão de agradecer publicamente à CBF e ao Santos, destacando o diálogo franco e a sensibilidade para corrigir um problema que, se mantido, poderia gerar questionamentos sérios depois da final. E o presidente Osmar Stabile foi muito claro ao afirmar que prevaleceu o bom senso, evitando prejuízo técnico a qualquer um dos lados. Agora, vamos à análise mais profunda, porque aqui no Giro do Timão hoje a gente não para no fato. A gente analisa impacto. No curto prazo, essa mudança é fundamental para o Corinthians. Estamos falando de um elenco que vem de uma temporada intensa, que ainda está em processo de ajustes físicos e táticos, e que vai enfrentar um adversário fortíssimo em jogo único. Um dia a mais ou a menos, nesse nível, faz diferença sim. Faz diferença na recuperação muscular, na preparação específica para o adversário e até na clareza mental dos jogadores. No aspecto tático, isso dá mais margem para a comissão técnica trabalhar estratégias específicas para enfrentar o Flamengo, que é um time agressivo, vertical e com muita força ofensiva. Você ganha tempo para estudar padrões, ajustar linhas, trabalhar bola parada defensiva e ofensiva, algo decisivo em finais desse tipo. No longo prazo, esse episódio deixa um recado importante: o Corinthians não aceita ser tratado como coadjuvante. O clube mostrou força política, organização e capacidade de se posicionar quando há risco de prejuízo esportivo. Isso fortalece o projeto institucional, dá respaldo à diretoria e cria um precedente saudável para o futebol brasileiro, onde decisões precisam respeitar critérios técnicos, não conveniências. Agora, eu sei que muita gente vai dizer: mas o Flamengo chega como favorito. Sim, chega. Seria desonesto da minha parte negar isso. O Flamengo vem de uma temporada gigantesca, ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores e tem um elenco extremamente qualificado. Mas futebol não se decide no papel final, se decide em 90 minutos, concentração máxima e detalhe. E detalhe, a partir de agora, está equilibrado. O Corinthians vai para essa Supercopa sabendo que não terá desculpa de calendário. Vai com igualdade de descanso, igualdade de preparação e, acima de tudo, com orgulho institucional preservado. E isso, fiel, pesa.
pesa no vestiário, pesa na cabeça do jogador e pesa na narrativa do jogo. A torcida sente isso. O sentimento é de alívio, mas também de afirmação. Não é sobre ganhar vantagem, é sobre não aceitar desvantagem injusta. É sobre respeito ao tamanho do Corinthians. Agora eu quero saber de você, essa mudança de data realmente equilibra a decisão da Supercopa ou o Flamengo ainda chega muito à frente? Você acha que o Corinthians fez certo em pressionar a CBF ou isso deveria ter sido resolvido automaticamente pela entidade? Deixa a tua opinião nos comentários, porque aqui a voz da Fiel sempre tem espaço. E se você quer continuar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Timão, com análise, contexto e responsabilidade, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e segue acompanhando no Giro do Timão hoje, porque aqui você não perde nenhuma atualização importante sobre o Corinthians. Agora eu falo como torcedor do Corinthians, sem filtro, mas com a lucidez de quem entende o tamanho do clube e o jogo político que existe no futebol brasileiro. Na minha opinião, o Corinthians fez exatamente o que precisava ser feito. Nem mais, nem menos. Isso não foi privilégio, não foi favorecimento e muito menos o choro. Foi defesa do mínimo aceitável de justiça esportiva. Quando uma final nacional está em jogo, com título, prestígio e milhões de reais envolvidos, não dá para aceitar entrar em campo com desvantagem criada por calendário mal ajustado. E vou ser bem direto, se o Corinthians ficasse em silêncio, muita gente ia dizer depois que o time perdeu porque estava mais desgastado, porque não teve tempo de preparação, porque a logística pesou. E isso seria injusto com os jogadores, com a comissão técnica e com a própria torcida. O clube se antecipou, leu o cenário corretamente e agiu como gigante. Isso, para mim, é maturidade institucional. Também gosto de destacar uma coisa que pouca gente fala: o Corinthians não tentou prejudicar ninguém. Não pediu adiamento da Supercopa, não pediu mudança absurda, não tentou empurrar problema para outro clube. Pediu apenas igualdade. Mesma data de estreia, mesmo intervalo de descanso. Simples. E quando a CBF corrige isso, ela não está cedendo ao Corinthians, ela está corrigindo um erro. Como torcedor, isso me passa uma mensagem muito clara: o Corinthians está mais atento, mais organizado e menos passivo. Em outros tempos, talvez aceitasse calado. Hoje, não. Hoje o clube entende que projeto esportivo também se constrói fora do campo, na mesa de negociação, na defesa dos seus interesses. Sobre a Supercopa em si, continuo achando o Flamengo um adversário duríssimo, talvez favorito no papel. Mas agora, se perder ou ganhar, vai ser no jogo, não no calendário. E isso muda tudo. O elenco entra em campo sabendo que ninguém deu vantagem para o outro lado. Que a disputa é limpa. Que a decisão é justa. E como corintiano, isso me dá orgulho. Porque o Corinthians sempre foi gigante não só pela camisa, mas pela postura. E essa postura apareceu de novo. Agora eu te pergunto, Fiel, você acha que o Corinthians demorou até demais para aprender a se posicionar assim, ou esse é o início de uma nova postura mais forte do clube nos bastidores? Quero muito ler sua opinião. E se você gosta desse tipo de análise, feita com paixão, mas também com responsabilidade, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e segue acompanhando no Giro do Timão hoje, porque aqui a gente fala do Corinthians do jeito que ele merece, com verdade, contexto e alma.